Lula confirma que depois de conversa com a Colômbia, não reconhece Nicolás Maduro como presidente da Venezuela e pede ou um governo de coalizão ou novas eleições. Grande parte da comunidade internacional corresponde aos apelos do Brasil, inclusive Estados Unidos e Colômbia. Será que de fato vai rolar? Tanto a oposição, com Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, já falaram sobre isso, e Nicolás Maduro também. Vão aceitar a proposta do Brasil? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o domínio que a Ucrânia está fazendo em Kursk, inclusive instalando um domínio militar, uma espécie de governo militar regional, mas ao mesmo tempo a Rússia buscando respostas cada vez mais fortes. A gente tem Londres confirmando que cedeu armas para serem utilizadas pela Ucrânia na Rússia e a Rússia ameaçando o Ocidente, colocando que se armas americanas fossem utilizadas no território de Kursk, consequências seríssimas aconteceriam contra o governo Biden. A gente tem, pessoal, também a OTAN anunciando que tem 500 mil militares em estado de alerta e estado de atenção, prontos para a guerra, enquanto The Wall Street Journal, mídia americana, começa a divulgar algumas novidades sobre o atentado que aconteceu contra o gasoduto, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, inclusive colocando que o Zaluzny, membro da Ucrânia, foi o responsável por ele. Será? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o 79º aniversário de independência da Coreia frente ao Japão e um pedido inusitado da Coreia do Sul, a reunificação das Coreias. Será que vai rolar? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Então, galera, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, depois de muita conversa, disputas, basicamente aquela trinca entre Brasil, México e Colômbia, tentando estabelecer como que iam conseguir mediar a situação entre Venezuela e o restante da comunidade internacional, visto que Brasil, México e Colômbia são governos de esquerda, são os países mais populosos da América Latina, e tinha uma interlocução interessante, né, entre Venezuela e o resto do mundo, inclusive sendo elogiado pela própria Maria Corina Machado, que falava que o Brasil e os outros países adotavam essa posição por saber que era necessário ter algum tipo de interlocução com Maduro para conseguir responder aos anseios da oposição da Venezuela e da comunidade internacional. O México acabou abandonando o barco, né? Faz parte da diplomacia mexicana. O López Obrador falou que enquanto não soltar as atas eleitorais, a Suprema Corte venezuelana e a própria nova presidente do México, que vai assumir no futuro próximo, também falou que não compete ao México ficar decidindo processos internos das eleições de cada país. E sim, os organismos internacionais, como o ONU, OEA, a gente teve a saída do México da negociação e aparentemente uma desburocratização do processo. Sim, agora Gustavo Petro e Lula, os dois líderes de Colômbia e Brasil, estão mediando de maneira mais forte as discussões. Inclusive, grande parte de países importantes, tá? Estou falando de Justin Trudeau, o Macron, o próprio Biden, o Vaticano. Todos eles ficam ligando, perguntando ao Brasil, perguntando aí, querendo saber novidades sobre a situação da Venezuela. Pois bem, pessoal, depois da conversa entre Lula e Gustavo Petro, aparentemente a coisa mudou um pouco de rumo. O Lula declarou que a Venezuela, na verdade o Nicolás Maduro, né, está devendo maiores explicações. Quando foi perguntado para ele se ele reconhecia o governo Maduro como presidente do país, ele falou que não, porque não houve transparência eleitoral e que ele esperava algumas novidades a mais que foram prometidas para o Brasil, que foram prometidas para a comunidade internacional nas rodadas de discussão ali em Doha, no Acordo de Barbados, e que não estão transparentes na Venezuela. Cara, muito se pauta, né? A gente já discutiu aqui no canal a divulgação das atas eleitorais.
A gente teve oposição, que pegou cerca de 80, 81% das atas, que são espécies aqui no Brasil de boletins de urna, que imprimem os resultados, fez ali uma junção dos dados e admitiu que o Edmundo Gonzalez teve 70% ali dos votos aproximadamente. Se a situação quer contestar essas atas, que já foram verificadas pela Associated Press, que já foram verificadas aí por organismos internacionais, tem que apresentar as atas. Por enquanto, o regime do Maduro fala que está na Suprema Corte, que está fazendo análise e que a decisão da Suprema Corte vai ser irrevogável. A oposição de Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado alega que a Suprema Corte é controlada também pelo regime chavista, assim como o CNE, o organismo que fez ali a leitura, né, e a divulgação dos resultados eleitorais. Ou seja, na prática, o Lula falou que a solução se dá ou por uma espécie de governo de coalizão, inclusive ele usou o caso dele, olha, por exemplo, a gente sabia que era um país muito polarizado, então eu chamei pessoas da oposição, pessoas mais liberais, pessoas mais conservadoras, para fazer parte do meu governo. Agora, convenhamos que a situação da Venezuela não tem muito a ver com a situação brasileira, né? Claro que a situação do Brasil também tinha uma polarização gigantesca, mas o Maduro e a Maria Corina Machado transcende um pouco o que é polarização. Segundo os principais organismos internacionais, a gente não teve exatamente uma eleição justa, a perseguição de líderes da oposição, a censura nos partidos de oposição e meios de comunicação da oposição. O próprio parlamento local, com o chefe da Assembleia Nacional, falou que quer a aprovação de novas leis para combater discurso de ódio e o que eles referem como fascismo, enfim, né? Tá, você sabe o que eu tô falando? Encaixando possivelmente o Edmundo Gonzalez, a Maria Corina Machado e outros meios de comunicação da oposição como meios de comunicação fascis, ou seja, criminalizando esses meios. Então não acho que seja possível um governo de coalizão na Venezuela, tá? Minha visão. Ou uma nova eleição. O que, aliás, tinha sido proposto por membros do Brasil, o Celso Amorim, né, isso foi especulado pela mídia brasileira, pelo valor econômico e tal, a realização de novas eleições. E o Lula falou sobre isso, né? O Lula falou, se o Maduro tiver bom senso, ele vai conclamar o povo venezuelano, vai convocar novas eleições, com algum critério de participação sobre quem vai poder participar das eleições, e um comitê eleitoral suprapartidário, e vai deixar todo tipo de olheiro internacional participar dessas novas eleições. Ou seja, a solução, segundo ele, é falar, realmente aquela ali, né, teve divergência, tudo tal, vamos conclamar uma nova eleição. Só que agora, suspendendo as sanções econômicas contra o Nicolás Maduro e com Maduro prometendo que não vai ser o CNE o órgão responsável pela apuração dos votos, e sim algum tipo de comitê suprapartidário, com representante de todos os partidos que quiserem fazer a averiguação dos votos. O Lula ainda falou que ele não queria se comportar de maneira precipitada ou apaixonada, mas que sim, o Maduro deve uma explicação para o Brasil e para o mundo. Ele até garantiu que ele vai telefonar para o Maduro, mas sem explicitar exatamente quando que vai rolar esse telefonema. Mas que depois da ligação entre Brasil e Colômbia, os dois líderes, o Maduro vai ficar sabendo de uma posição direta pelo Brasil. Em relação a isso, vamos lá, né? A gente teve declarações da Maria Corina Machado falando que é um desrespeito falar em novas eleições. Porque se é para ter uma segunda eleição, e se o partido do Maduro, se o Nicolás Maduro não gostar do resultado, a gente vai ter uma terceira eleição, uma quarta eleição, até que o Maduro goste do resultado eleitoral? É isso a Maria Corina Machado falando para os jornalistas que ali estavam, tá? É isso que vocês gostariam para o país de vocês? Não reconhecer o que aconteceu no dia 28/7, que foi a data das eleições, é uma falta de respeito com o povo venezuelano. Ou seja, a oposição, aparentemente, nem gostaria desse governo de coalizão e muito menos marcar uma nova eleição. O governo Maduro, pelo menos por enquanto, né, enquanto eu gravo para vocês, não se manifestou de maneira oficial, pelo menos não as principais lideranças. Mas pelo que deu a entender, até pelo que foi discutido no relatório da ONU, no que foi discutido sobre organismos internacionais que falaram das eleições da Venezuela, que foram chamados de lixo pela Assembleia Nacional da Venezuela, eu não acho que a Venezuela vai aceitar algum tipo de ingerência externa com um comitê suprapartidário, com olheiros internacionais de Estados Unidos, de União Europeia e desse comitê suprapartidário para apuração dos votos. Ou seja, a proposta brasileira de governo de coalizão ou de governo de uma nova eleição, acho que não vai ser aceita nem pela situação, muito menos pela oposição. E tem que deixar bem claro que foi uma resposta direta, tá?
Lula, você reconhece o Maduro como presidente da Venezuela? Não, mas alegou que ainda tem 6 meses, que é quando tem a posse de fato, para tentar resolver essa situação. Na minha concepção, o Lula, ele evitou falar, falas muito polêmicas nessas últimas semanas. Porque, de novo, o Brasil vem tomando as rédeas da situação. Não é exatamente porque a gente, gosta muito do povo venezuelano, queremos melhorar a situação do país. É porque o Brasil pensa de maneira diplomática, o Brasil quer ser uma liderança dos BRICS, uma liderança do G20, quer fazer parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU e mediar situações. É importante para países que alçam voos mais altos na geopolítica internacional. Então o Brasil meio que soltou essa faísca, sabendo que isso não seria aceito, mas já deixou bem claro, não reconhecemos o Maduro enquanto presidente. Na minha concepção, o que está acontecendo agora é similar ao que aconteceu, guardadas as devidas proporções, com Daniel Ortega na Nicarágua. O Brasil evitou sanções da OEA, evitou condenar... Não, olha, colocar sanções na Nicarágua não é exatamente ideal, porque isso vai aumentar a revolta do Daniel Ortega. Ele pode aumentar a repressão interna contra o seu país. Até que chegou um ponto de efetivamente romper relações diplomáticas e tirar embaixadores do país. Na minha concepção, é para esse caminho que vai também a relação entre Brasil e Venezuela. O Brasil fala, olha, tentei até a última hora, não tinha uma visão apaixonada, mas infelizmente o Nicolás Maduro desvirtuou todos os processos eleitorais. E aí, pessoal, acha que a proposta do Brasil é boa? E a oposição deveria aceitar essa proposta brasileira? Deixa aí nos comentários. A gente teve também notícias importantes acerca dos avanços ucranianos em Kursk. A Ucrânia, segundo as palavras do Sirski, que é a liderança militar do país, estabeleceu uma administração militar somente para manter a lei e a ordem ali na região de Kursk, além de atender às necessidades prioritárias daquela população. Mas alega que Sudza, que é uma cidade importante daquela região, aí sim a administração total dos ucranianos. A gente tem que tomar muito cuidado porque eu leio os comentários, E aí, professor, isso é fake news da Ucrânia, eles estão maquiando, não sei o que. Galera, de novo, tá? Eu sempre tento compartilhar os dois lados para vocês tentarem tirar as próprias conclusões. O que a gente está vendo não é a Ucrânia reclamando conquista de terrenos. Há discordâncias em relação a qual a profundidade da penetração dos ucranianos em solo russo. Isso realmente é discussão, tá? Mas assim, que Belgorod está numa situação de emergência, isso foi declarado pela administração russa local. Que Kursk está com uma situação complicada, isso foi anunciado pela administração russa do local. Que a Ucrânia, a Rússia, convocou mais reservistas, que a Rússia está falando, por exemplo, de medo de uso de armas ocidentais em solo russo, cara, isso é pelas autoridades russas. Então, os governadores também estão fazendo fake news para exaltar a Ucrânia. Cara, não adianta, O pior cego é aquele que não quer ver, Meu pai sempre falava que é tapar o sol com a peneira. Isso não pode ser assim. Não é assim que faz, análise geopolítica. É fato que a Rússia, aparentemente, ela está deslocando tropas da frente de batalha para capturar. E, aliás, até foram divulgadas imagens da Rússia capturando alguns soldados ucranianos. Como eu falei para vocês, eu não acho que essa incursão em Kursk ela vai durar muito tempo. Mas é fato que ela aconteceu. E o próprio Zelensky falou que é para ter uma espécie de moeda de troca, tanto para negociações de território, para um acordo de paz, como também para troca de prisioneiros. Na minha concepção, é até mais do que isso, e é para manchar a imagem do Putin, daquele cara imponente, enfim, como a Rússia que deixou invadir o seu território, com cerca de 1.500 militares. Cara, vamos ser sinceros? Para a Rússia, 1.500 militares, uma incursão de uma semana, com 1.000 quilômetros quadrados... é preocupante que a Rússia, como nação, tenha deixado isso acontecer. Outro ponto que está em polêmica está em relação ao uso de armas. Por exemplo, Londres afirmou que autoriza, sim, não houve nenhum tipo de mudança em relação ao emprego de armas da Inglaterra, do Reino Unido, em solo ucraniano, ou em solo russo, no caso. Alegou só que não seria interessante usar o Storm Shadow, mísseis de longo alcance, em Kursk. Quando foi perguntado para os Estados Unidos, eles falaram que também não tinham nada a dizer em relação às incursões que aconteceram, mas que a política em relação às armas não mudou. Os Estados Unidos sempre colocaram que a Ucrânia ela poderia atacar pontos da Rússia que estariam atacando o território ucraniano, principalmente em Belgorod, mas era uma coisa bem local, não usar armas americanas para atacar solo russo em posições não de ataque.
Aparentemente, a Rússia ficou bem satisfeita com essa situação e falou que vai analisar exatamente quais são os equipamentos que os ucranianos estão utilizando em solo russo, porque se for equipamento dos Estados Unidos, consequências seríssimas acontecerão para o Biden. De novo, a gente tem uma visão muito ocidentalizada do fato. Vamos mudar o sinal? Vou imaginar que, por exemplo, sei lá, a Cuba esteja, por exemplo, fazendo uma incursão, nem existe, né? Uma incursão militar, sei lá, na Flórida, nos Estados Unidos. E aí, a gente vê que tem todo o apoio, não só geopolítico, mas também econômico, com equipamentos, munições, armamentos, e até com a inteligência russa participando dessa incursão. Será que a resposta dos americanos seria tranquila em relação à postura da China ou da Rússia? É mais ou menos isso que a Rússia está passando hoje. Enquanto isso, galera, a OTAN, a partir do Rob Bauer, que é o comandante militar, chefe ali do organismo, classifica que a situação no campo de batalha entre Ucrânia e Rússia está tensa e que sim, a OTAN teme as repercussões geopolíticas desse fato. Tanto que no flanco oriental da OTAN, que lembrando, cresceu muito pós o final da Guerra Fria, e agora também com a ascensão de Suécia, com a ascensão de Finlândia, o Mar Báltico hoje é um mar da OTAN, só um pequeno esclave ali de Kaliningrado, né, a presença da Rússia, eles aumentaram bastante a sua presença no flanco oriental. E já temendo alguma repercussão maior da guerra Rússia-Ucrânia, existem 500 mil militares em estado de atenção, em estado de guerra, prontos para responder a algum tipo de ofensiva dos russos. A gente teve também, pessoal, notícias importantes de uma mídia americana, The Wall Street Journal, que colocou uma reportagem sobre um tema que paira ainda uma dúvida gigantesca sobre os acontecimentos. A Alemanha, ela tinha, na verdade tem ainda, né, gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 que conectam o gás da Europa, aliás, da Rússia em direção à Alemanha. Grande parte do gás era pelo gasoduto Yamal, o principal, foram feitos durante o período de maior confiança, Putin e Angela Merkel, o reforço dessa comercialização de gás. No início da guerra, sanções acontecendo, bloqueios acontecendo, o Nord Stream 2 de fato nunca estreou. Pois bem, pessoal, ali na região, próximo da Dinamarca, próximo do Mar Báltico, tivemos uma explosão no Nord Stream. Várias acusações, foram os russos, foram os europeus, foram os ucranianos, enfim, né, foram os Estados Unidos. Cara, muita coisa paira estranha sobre esse fato. E no final das contas, as investigações viram, mas de maneira bem suspeita, que foram agentes civis ucranianos, mas que supostamente não teriam nenhuma ligação com o governo da Ucrânia. Estranha essa história, né? Pois bem, pessoal, o Wall Street Journal considerou que, na verdade, fez parte, sim, de uma coligação, principalmente da Ucrânia e com a anuência, pelo menos inicial, do governo americano. O Zelensky e o Zaluzny, à época o chefe militar, eles coordenaram esse ataque ao Nord Stream. Como o Zelensky informou os Estados Unidos e a CIA percebeu que poderia ser um grande perigo às repercussões geopolíticas, o Zelensky e os Estados Unidos pediram para que não acontecesse o ataque. Só que o Zaluzny desobedeceu o Zelensky, mudou um pouco o plano inicial e fez sim o ataque ao Nord Stream. Aparentemente a Alemanha, ela vem percebendo ali, a partir das suas investigações, a partir das imagens e dos equipamentos coletados, que teve algum tipo de participação ou do Zaluzny ou da Ucrânia. O grande problema é que isso aconteceu aparentemente sem autorização da Alemanha. Isso impactaria, por exemplo, as relações geopolíticas entre Alemanha e Ucrânia, porque a Alemanha, da União Europeia, é o país que mais fornece equipamento para os ucranianos. E se eles souberem que, sem autorização da Alemanha, eles atacaram um gasoduto que, querendo ou não, conecta aos alemães. E aí, a Alemanha aceitaria esse tipo de desaforo, entre aspas, geopolítico? Vale lembrar que, apesar de ser divulgado pelo The Wall Street Journal, a Ucrânia nega todas as informações, inclusive o Zaluzny, que hoje nem é mais liderança militar, é o Syrskyi e está como embaixador no Reino Unido. Para finalizar, pessoal, a gente teve também o 79º aniversário sendo comemorado por parte da Coreia do Sul da independência da Coreia frente ao domínio japonês. E nessa festividade, vamos colocar, a Coreia do Sul aproveitou, a partir do seu chefe de governo, para expressar algumas opiniões polêmicas. Falou, por exemplo, que ele vê com ótimos olhos uma cooperação política e econômica com a Coreia do Norte. Só que, claro, a Coreia do Norte deve dar um passo rumo à desnuclearização. E que, inclusive, ele vê no futuro uma reunificação das Coreias.
sendo que essa reunificação, segundo ele, deveria vir a partir do reconhecimento por parte dos norte-coreanos que uma unificação por meio da liberdade é a única maneira dos norte-coreanos melhorarem de vida. Professor, que bonzinho, entendi. O governo da Coreia do Sul está querendo se reunificar com a Coreia do Norte. Olha o diálogo que ele está querendo estabelecer. Vamos ser sinceros? Na minha modesta opinião, tá? Pareceu muito mais uma provocação Kim Jong-un. Vocês não querem pelo caminho da liberdade? É o único jeito de vocês saírem da pobreza. Olha, eu estou disposto a fazer uma reunificação com vocês, desde que vocês escolham o caminho correto, que é o caminho da liberdade dos sul-coreanos. Para, né, pessoal? É muito mais uma provocação, uma indiretinha para o Kim Jong-un do que qualquer outra questão. Vale lembrar que, enquanto isso acontece, há um debate na Coreia do Sul sobre a proposta de talvez uma arma nuclear no país e continuar com vários exercícios militares, os Freedom Shield. A China chama até de OTAN asiática essa cooperação entre Japão, entre Coreia do Sul e o próprio Estados Unidos, com exercícios militares, com militares americanos ali estabelecidos, com submarino nuclear no porto de Busan periodicamente. Então não acho que são atitudes que buscam um apaziguamento das relações. E vale lembrar que o Kim Jong-un estabeleceu que, desde o começo do ano, a Coreia do Sul é a inimiga primária dos norte-coreanos e que não há chance de reunificação. Vale lembrar que Coreia do Sul e Coreia do Norte, teoricamente, ainda estão em guerra. A guerra começou em 50, tivemos um armistício em 53. Uma espécie de cessar-fogo, mas a guerra, de fato, continua. E aí, galera, você viu com bons olhos essa declaração do chefe de governo dos sul-coreanos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.